Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai ser uma aula bem introdutória relacionada à resistência dos materiais. A intenção é que a gente possa explorar uma parte da resistência dos materiais que está contida neste tipo de programas, que é o CAD. Mas é uma análise bem básica. Futuramente, nas disciplinas de mecânica dos sólidos, vocês explorarão mais ainda este tipo de análise. A análise que a gente vai fazer é uma análise estática e vai utilizar os métodos de elementos finitos. Então, para poder ver na prática esta, esta teoria que eu vou passar para vocês, que vocês vão incluir nos seus projetos finais, vamos modelar uma peça e nessa peça eu vou ir passando alguns conceitos. Vamos fazer uma espécie de uma cantoneira. Então vamos criar aqui alguns cenários hipotéticos. Vamos considerar que aqui vamos ter uma cantoneira de aproximadamente 350 na horizontal e aqui na vertical vamos colocar 250. Certo? Vamos cotar estes valores para que eles não sejam modificados de forma não intencional. Muito bem. Então vamos copiar esta característica com este comando chamado deslocar. Ele vai copiar toda esta característica, que é apenas duas linhas. Vamos dar um clique direito. Vai copiar, ou melhor dito, vai fazer uma espessura desta linha que a gente fez com uma distância, vamos colocar 6 milímetros. Tá? Que a gente simplesmente posiciona o sentido, se é para cima ou para baixo. Vamos colocar para baixo. Aqui, para poder extrudar, apenas vamos acrescentar mais duas linhas nas extremidades para que possamos fechar a cantoneira e tenhamos uma região fechada. E vocês já sabem que, tendo uma região ou uma área fechada, já podemos extrudar. Configurar aqui para que seja uma extrusão isométrica. E vamos considerar então que esta chapa, barra chata que a gente tem, era de 30. É de 30 na verdade. Vamos travar aqui todas as cotas que a gente já usou. Reparem aqui, a nossa cantoneira é de 30, espessura 6. Certo? Então temos aqui um intervalo de 350 na horizontal e na vertical de 250. Vamos esconder aqui as cotas, simplesmente por um instante, para não atrapalhar. Bom, primeiro estudo que a gente faz aqui, ou a primeira análise. Propriedades dos materiais, não tem nenhum, porque não temos vinculado nenhum material. Então aqui, vamos para este primeiro estudo, considerar que é um aço carbono. Então, vamos colocar aqui aço estrutural. Aqui nesta tabela, as informações que vocês devem considerar, que tem a ver com a resistência deste material, perante alguma carga, que logo aqui a pouco vamos aplicar, é o coeficiente de Poisson, 0,29, a maioria dos metais carbonos tem esse valor, ou próximo. Mas estas duas informações são as mais relevantes. Tensão de deformação, que normalmente aqui no Brasil a gente a conhece como resistência ao escoamento. Tá? Então vamos anotar que a resistência ao escoamento deste material é 262 megapascal. Resistência ao escoamento. E aqui o programa denomina de tensão máxima, mas na engenharia mecânica conhecemos mais como resistência última, 359 aproximadamente megapascal. Vamos aplicar. E agora sim, a primeira informação que temos. Temos que a massa desta cantoneira, desta estrutura, é de aproximadamente 0,8 kg. Primeiro estudo. Muito bem. Agora vamos explorar
a aba Simulação. Na parte superior, procurem Simulação. Aqui já está vinculado o material que é atribuído a esta estrutura, a este sólido, aço estrutural. E vamos clicar aqui em realizar um novo estudo de análise de elementos finitos. Aqui podemos fazer um estudo de modos normais, empenamento linear, mas para poder ver a resistência do material, desde o ponto de vista estático, tá? Não é dinâmico, estático. Vamos colocar aqui estático linear. E a malha, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais o que significa a malha. Vamos colocar ou selecionar tetraedro. O tipo de malha que vai ser formado neste sólido vai ser tetraedro. E a análise é uma análise estática. Muito bem. Configurado isto, aqui talvez não seja necessário agora. Quando a gente tem apenas uma peça, porque esta plataforma que eu estou abrindo para vocês também serve para a plataforma montagem. Então aqui, se a gente quer especificar, vamos imaginar que além dessa cantoneira temos vários outros elementos mecânicos, então a gente teria que definir, né, qual dos elementos, as peças que tem aqui, vai ser analisada. Então teríamos que selecionar uma, duas, três e confirmar. Neste caso é desnecessário porque só tem apenas uma peça, então até o programa já selecionou a única peça que tem. Mas já foi definido. Então temos o primeiro estudo denominado de estudo estático 1. Agora vamos fixar. Aqui tem o comando fixar ou fixo, foi feita a tradução, fixo. E aqui vamos fixar esta parte posterior. Vamos fixar, vamos fazer de conta que esta parte posterior vai ser colada, grudada, parafusada, soldada, enfim, alguma outra estrutura. Então ela é fixa. Aqui poderíamos selecionar uma face, como está agora, para selecionar uma face. Ou poderíamos selecionar apenas uma aresta, então fixar apenas uma aresta. Ou poderíamos também fixar apenas um ponto, um nó. Neste caso seria um vértice. Ou também toda uma característica, que seria a peça inteira. Então, neste caso, o que atende seria uma face. Então, vamos fixar a face posterior dessa estrutura. Vão aparecer estas esferas que simplesmente ilustram que essa superfície está fixada. Enter ou clique direito. E agora vamos aplicar uma carga. Então, reparem aqui que a gente tem as cargas que podem ser aplicadas. É uma força, pressão, que normalmente até a ilustração mostra aí que pressão normalmente na engenharia mecânica a gente vai aplicar para reservatórios, vasos de pressão, para ver se alguma junção, alguma solda aguenta determinada pressão. Aqui torque para eixos ou formatos cilíndricos. Mas neste caso, e aqui tem outros comandos relacionados à temperatura, mas é para tipo de análise de a transferência de calor, seja por radiação, por condução ou por convecção. Mas neste caso a gente vai aplicar apenas para esta aula a carga, força. Tá? Antes de aplicar a carga, vamos entrar aqui nas nossas configurações e já mudar as unidades. Então vai aparecer aqui dentro de unidades, vamos considerar que as cargas que a gente vai aplicar, que é uma força, neste caso vai estar em newtons, e o resultado que a gente vai analisar, vamos comparar como se comporta o elemento mecânico perante as resistências a escoamento e a ruptura que tem, com as tensões máximas que ele vai encontrar, e sempre vai ter que estar em megapascal. Então já está em megapascal. Então apenas mudamos aqui a força que esteja em newton, aplicar, ok. Então vamos agora, da mesma forma aqui, aplicar uma força. Também poderíamos aplicar uma força, por exemplo, apenas numa aresta, ou seja, na extremidade desta cantoneira. Ou num vértice ou em toda a característica, mas neste caso também vamos aplicar na face superior, certo? Reparem que a carga está sendo aplicada no sentido superior, ou seja,
olhando para cima, que não é a intenção, então vamos mudar para baixo o sentido desta carga. Aqui nestas setinhas verdes mudamos o sentido. E vamos agora considerar que em toda esta superfície superior há uma carga distribuída, né? Reparem, está distribuída em toda esta face superior de 500 newtons, certo? 500 newtons. Muito bem, então agora, fixado o elemento e aplicado uma carga, que neste caso foi uma força, vamos criar uma malha. A própria ilustração do ícone já nos mostra o que seria uma malha. Uma malha significa quantos pontos desta estrutura serão analisados em relação à tração e compressão, e se for o caso até cisalhamento. Tá? Então, para isso, a gente tem que definir aqui a precisão desta malha. Então, reparem aqui, tenho aqui um volume, depois de ter selecionado aqui o comando malha, tenho uma espécie de um volume, que vai especificar para mim a distância destes pontos que serão analisados em relação à sua tração e compressão. Repare, se eu coloco aqui uma malha 2, significa que a cada 35 milímetros aproximadamente, haverá um ponto que será analisado, tá? De forma tetraédrica, porque a gente selecionou uma malha tetraédrica. Apenas para ilustrar aqui. Então o programa vai, aqui vamos gerar a malha. Então reparem aqui, a cada 36 milímetros aproximadamente, há um ponto, nesse pontinho. Cada 36 outro ponto, cada 36 outro ponto, outro ponto. Tá? E a configuração desses pontos é de forma tetraédrica, ou seja, eles se vinculam ou se ligam de forma tetraédrica. Então, a princípio, esse é o nosso primeiro análise. É muito importante também que na parte de análise de elementos finitos seja definida a malha. Porque se você faz uma malha muito grosseira, ou áspera, que está denominado aqui, talvez ele não vai analisar muito bem todos os pontos do teu elemento. Por outro lado, seria mais fácil sempre considerar uma malha fina, que tenha vários pontinhos. Ó, reparem aqui. Ó, reparem, a cada 5 milímetros agora há um pontinho que está sendo analisado. Então seria fácil simplesmente falarmos ou definirmos de que sempre seja a malha mais fina, que vai ser mais precisa. Mas isso daqui, lógico, agora a gente está fazendo um elemento muito simples. Mas quando tem um elemento com diferentes características, comprimentos e tudo mais, características geométricas principalmente, o fato de colocarmos uma malha muito fina vai gerar muita demanda do nosso processador. Então, um estudo ou uma análise que poderia demorar 15 minutos, se a gente deixa ela muito fina, vai ter que analisar vários pontinhos, pode demorar 3, 4, 5 horas, até dependendo também da dificuldade. Já ouvi casos e já passei por alguns casos que demoravam dias, tá, em processar. Então aqui a gente tem que ter um bom senso, mas mais do que senso, uma boa gestão de aplicarmos uma malha correta. Tá? Vamos ver o que acontece se eu coloco uma malha grosseira, malha 2. Então mais uma vez atualizo a malha. E aqui vou clicar em solucionar essa malha, ou melhor dito agora, analisar essa malha. Certo? Então olha aqui o comportamento. Do lado direito, tenho aqui um gráfico de cores, mas na parte inferior tenho a principal informação que me interessa, que é a tensão ou a resistência a escoamento. O programa denomina de tensão de deformação, mas é a resistência a escoamento. Tá? S sufixo Y. É 262 megapascal. O que acontece? Quando há uma tensão que vai ficar acima de 262, significa que o material vai se deformar e ele não volta mais ao seu estado original. É mais ou menos o comportamento de uma mola. Se você estica ou pressiona uma mola, dependendo do tipo de mola ela vai suportar uma determinada carga. Mas se você estica ou aperta demais, ela já vai se deformar e não volta à normalidade. Um claro exemplo é o clipe. Um clipe, por exemplo, que foi projetado para segurar, sei lá, 10 folhas. Você vai colocar 10 folhas, ele vai se deformar, mas vai apertar, vai ter um comportamento de mola.
Quando você retira essas 10 folhas, o clipe vai voltar ao seu formato original, como se não tivesse nenhuma folha. Fechou. Agora o que acontece se você coloca 40 folhas? Ele vai abrir, vai segurar as 40 folhas, você tira as folhas e o clipe não fecha mais, já se deformou, não volta mais no seu estado original. Então não tem o comportamento de memória. É isso que está acontecendo aqui. Reparem que até 262 ele se deforma e volta. Mas reparem que ele está assinalando que tem algumas áreas, regiões no meu elemento que sobrepassam essa tensão essa resistência de escoamento, que está na cor vermelha, que são essas aqui. Aqui, para poder ilustrar, posso fazer uma animação. Aqui tem uma animação exagerada, aumentada 10 vezes o original. Se a gente quer ver como seria essa animação, essa deformação de forma real, mudamos aqui para real. Então reparem que até dificilmente a gente vai perceber a mudança. Mas aqui o que a gente pode ver, que com uma malha 2 grosseira, temos que... Eu vou parar aqui. Bom, primeiro que eu já sei que esta primeira, no início desta cantoneira, é a parte mais crítica, que está na cor vermelha. Esta cor vermelha equivale a aproximadamente 345 megapascal. Se a gente for lembrar, a nossa resistência à ruptura era de 359. Tá? 359 para este aço que a gente selecionou. Então quer dizer que a partir de 262 ele já se deforma, ou seja, toda esta área aqui vai se deformar, não vai voltar ao seu estado original, mas também ele não vai romper, vai quebrar, porque não sobrepassa os 359. Agora, o que acontece se a gente aumenta a nossa malha? Muito mais fina. Será que é mais precisa? Então vamos colocar aqui a malha mais fina. Vou colocar aqui uma malha de 10. Então reparem que já demorou um pouco mais o programa. Do que o primeiro estudo. Certo? Então, aqui tem que coincidir, né? Até 262 passa a tensão a resistência a escoamento e já passa a se deformar. Mas reparem que agora ele chega a um ponto de 454. Então quer dizer que esta área, o mesmo elemento, antes não quebrava e agora quebra, porque está passando os 359. Então neste caso, talvez será melhor colocar uma malha um pouco mais fina. Sobrepassa a minha tensão de ruptura, que é 359. Então aqui, nesta malha fina, eu vejo que aqui ela quebraria. Já na malha grosseira, não. Tá? Mas isso daqui, como eu já comentei, envolve muito processamento. O que acontece se eu coloco uma malha intermediária? Certo? Que não é muito grosseira, nem muito fina. Uma malha 6, ou seja, a cada 17 milímetros haverá um ponto a ser analisado. Vamos gerar a malha e solucionar. Um pouco mais rápido ainda. Então reparem, aqui já consigo com uma malha intermediária verificar que realmente aqui é um ponto de ruptura, porque passa os 359. Certo? E aqui também eu visualizo que a carga que estou aplicando vai fazer com que este elemento se deforme. Então a conclusão que eu chego agora, a primeira conclusão que eu chego, é que entre uma malha fina ou uma malha grosseira, nenhuma delas me atenderia. Uma porque não é precisa e a outra porque vai sobrecarregar meu processador e o processamento da minha análise. Então resolvi deixar numa malha 6, certo? Que ela me entrega valores coerentes. Podemos, aqui numa animação real, de uma vista frontal, ver o deslocamento. Tá. Então reparem aqui. Bom, primeiro que eu já sei
pelas cores, que tudo aquilo que está na cor verde, aproximadamente por aqui, ele vai se deformar e não volta. Mas o mais crítico é que tudo aquilo que está na cor amarela, laranja e vermelha já passa no estado de ruptura. Ou seja, vai quebrar aqui. Mas o mais crítico é, aqui também eu posso mudar aqui, tem o gráfico de deformação, de tensão, e tenho aqui o gráfico de deslocamento. O mais crítico agora, quando eu mudo o gráfico para deslocamento, é que no ponto vermelho, agora nessa extremidade, em relação aqui a um eixo X, uma horizontal, imaginária aqui, ele vai se deslocar 23 milímetros. É muito 23 milímetros, quase uma polegada. Tá? Então, além dele quebrar, ele vai se deformar 23 milímetros, quase uma polegada. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Aqui que vem o interessante do programa, de poder analisar para o nosso projeto. Bom, primeiro eu vou retirar aqui a exibição de malha para poder trabalhar. Eu vou considerar então que aqui eu tenho uma barra chata, né, que eu usei para poder fazer essa cantoneira, mas eu vou fazer aqui um reforço, usando a mesma barra chata, essa de 30 por 6 milímetros. Vou solicitar para que seja carregado o meu sistema de coordenadas mais uma vez e vou fazer uma pequena atualização. Vou considerar o plano frontal, o plano XZ, travá-lo, que ele está bem no meio da cantoneira. E aqui, a título de fazermos rápido esta análise, vou colocar aqui o ponto intermediário da parte inferior dessa cantoneira horizontal e o ponto intermediário da cantoneira na posição vertical. Muito bem. Agora, vou copiar aqui, né, pela espessura de 30 milímetros. Primeiro vamos fazer uma posição aqui de 30 milímetros. Tá? Uma cantoneira de 30 por 6. Então, reparem também que a posição como a gente coloca esta cantoneira vai influenciar. Que aqui seria um braço de reforço. E para poder fechar esta área, simplesmente vou fazer uma linha aqui na vertical e uma linha horizontal aqui. Para poder fechar com este comando aqui, já tem uma área fechada aqui, certo? Então agora vou considerar que este braço de reforço, lógico, de forma simétrica, está no meio, ele se desloca 6 milímetros, né? A minha cantoneira é de 30 por 6, cantoneira não, desculpe, a minha barra chata, certo? Agora fiz um reforço, tá? Então no primeiro estudo, ela quebrava e não aguentava e se deslocava 23 milímetros. Agora, com este posicionamento de braço reforço, vou novamente aqui em simular. Eu vou gerar a malha, vou pedir para ela reconhecer então agora esta malha. Eu vou trabalhar agora sempre com este volume em 6, ou seja, agora a cada aproximadamente 15 milímetros vai ser feito um ponto de análise. Então reparem agora sim reconheço esse braço e solucionar. Certo? Então aqui no início, não se assustem, parece que ela vai entortar, vai dobrar, vai se deformar. Mas aqui é simplesmente uma animação, que está 10 vezes aumentado. No caso real, não teria todo esse deslocamento. Mas aqui o que mais interessa é a interpretação que a gente faz deste gráfico. Reparem agora com este reforço, tá? O primeiro reforço na primeira posição, a tensão máxima que foi encontrada é de 56, sendo que a resistência de deformação que tem, a resistência de escoamento, é 262. O que isso significa? Que o nosso fator de segurança agora está muito mais elevado e melhor. 56. O que significa? Significa que se a gente tem a nossa resistência ao escoamento, 262, e dividimos pela tensão máxima que foi encontrada, que foi de 56,3, então o nosso fator de segurança agora é de 4,6, recontra elevado.
considerando que acima de 1,2 já poderia ser um fator de segurança muito bom. Mas aqui o mais importante, além de verificarmos, né, que já não existe essa quebra que poderia acontecer aqui, agora verificamos que o ponto mais crítico pelas cores é neste ponto aqui, mas mesmo assim, este ponto mais crítico tem uma segurança, um fator de segurança de quase 5, ou seja, elevado. Né? Mas além disso, também reparamos que agora o deslocamento que existia, né? Reparem aqui, o deslocamento que existia era de quase 23 milímetros. Né? Agora o deslocamento é de 0,5 milímetros, quase nada, imperceptível. Mas o mais importante é que ele se desloca 0,5 milímetros. Se for retirada a carga, ele vai voltar ao seu estado original. Ele voltaria como uma mola, efeito de uma mola. Muito bem. Reparem que apenas com um reforço a gente conseguiu aumentar a resistência de toda uma estrutura. Mas também é muito importante, vamos anotar aqui os valores. A tensão máxima que foi encontrada, o deslocamento máximo foi aproximadamente 0,5 milímetros e a tensão máxima que foi encontrada foi de 56,3 megapascal. Certo? Se a gente quer ver então aqui o nosso fator de segurança, reparem, 4,65, aproximadamente 5, nosso fator de segurança. Okay? Muito bem. Feito isto, vamos ver como agora influencia a posição deste reforço. Vou tirar a malha aqui para poder fazer aqui uma medição. Então vou considerar agora que a posição desta cantoneira não vai ser nesse sentido. Eu vou colocar agora então os 6 milímetros aqui. E em contrapartida, eu vou fazer que ele se estenda de forma simétrica, 12, ou seja, 12, 12 mais 10, tá, vai fechar. Tá? Então reparem, apenas mudei a posição, ou melhor dito, como que é colocada a cantoneira, o braço aqui de reforço. Certo? Apenas isso. Tá ainda no meio aqui, simplesmente mudei. Eu vou pedir agora para o programa reconhecer, ainda no volume 6, tá? Vamos chamar assim para a gente se entender mais rápido esse nosso volume 6, que agora está mais ou menos a 14 milímetros, tá? Mas o mais importante é esse aqui. Então, no volume 6, eu vou gerar aqui reparem como ele estava reconhecendo antes, tá? E agora eu vou pedir para ele atualizar. Agora atualizou, então ele está reconhecendo agora nessa outra posição esse braço. Eu vou pedir para solucionar o problema. Certo? Então aqui o que a gente pode ver? Primeiro, que há um reforço aqui, só que a posição como foi colocado o reforço não foi a mais indicada. Reparem aqui, a tensão máxima que agora foi encontrada foi de quase 93 megapascal. E antes, né, com a outra posição que a gente tinha colocado, era 56 megapascal. Isso vai implicar que a nossa fator de segurança seja menor, é de quase 3. Antes era quase 5, agora é só apenas quase 3. Embora um fator de segurança acima de 1,2 já seja aceitável, mas a intenção desta prática é que vocês entendam como diminuir o meu fator de segurança. Tá? E outra questão, além da tensão máxima e o fator de segurança, o deslocamento. Então o deslocamento agora, antes era quase 0,5 milímetros. Agora ele se desloca 1,68 milímetros, quase 2 milímetros. Tá? Somente em função da posição deste braço reforço. Certo? Muito bem. Então agora, a prática que vocês vão fazer, vocês vão reproduzir esta cantoneira. Só que agora, vocês vão entregar para mim. E só para finalizar aqui, vamos ver quanto que é a massa agora. A nossa massa
de 0,8 a 1,14 mudou pouca coisa. Tá? Vocês vão fazer a mesma prática, só que agora vocês vão entregar para mim os resultados. Se esta estrutura fosse um alumínio... reparem aqui também que a gente poderia ver qual que destes alumínios que a gente tem na nossa biblioteca seria o mais resistente. Porque reparem aqui, o primeiro alumínio tem uma resistência a escoamento de 28, pouco. Agora este alumínio 1350, 28 também, quase nada aumentou. Agora reparem este alumínio 2024 T4. Este alumínio é muito mais resistente que o aço estrutural, 289. O aço estrutural que a gente tinha selecionado era 262. Reparem este alumínio 3004, 68, baixo. Esse 5050 é 55. Esse daqui, o 6061 T6, tem uma resistência de escoamento similar ao aço estrutural, mas um pouquinho mais elevada. Em contrapartida, a resistência à ruptura é inferior. E esse daqui, o 7075 T6, é quase o dobro de um aço estrutural. E a resistência à ruptura, o outro era 359, aqui é 572 megapascal. Tá? Então aqui é muito importante também a gente já definir que não é um alumínio. O alumínio não é uma coisa genérica, tem alumínios que são muito mais resistentes que um aço estrutural comum. Lógico, a gente tem aços carbonos também com maior resistência que isso daqui. Mas comparado com o aço estrutural que a gente selecionou, por exemplo, este 6061 T6 e 7075 T6 são superiores a um aço estrutural. A prática que vocês vão fazer, vão entregar os resultados para mim, considerando este alumínio 6061 T6.